Bem, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Geometria Euclidiana Plana. E hoje vestida a caráter, já que é a última aula do ano. Nosso tema da aula de hoje, nessa última aula, é o círculo. Então, vamos lá. Bom, começando a falar sobre círculo, nós já vimos a definição anteriormente. Um círculo de centro O e raio R, onde O é um ponto qualquer do plano e R é um número real positivo, é o conjunto dos pontos P do plano tais que OP mede R, a distância do P para o O, o tamanho do segmento OP mede exatamente aquele R. Então, visualmente você vai ter uma figurinha como essa aqui em azul. Definições adicionais aqui: se qualquer que seja o ponto do círculo, você considerar o segmento do centro até ele, este segmento também será chamado de raio, sem o perigo de confusão com a mesma definição de raio para o número real R, visto que aqui é um segmento e o número real R ali é o número que será justamente o comprimento desse segmento. Se você considera dois pontos quaisquer do círculo, como por exemplo esses pontos aqui A e B, e o segmento ligando esses dois pontos, este segmento é chamado de corda. Então esse segmento aqui AB é chamado corda. Quando uma corda passa pelo centro do círculo, você chama ela de um diâmetro. Por exemplo, se vem aqui do ponto A, passa pelo ponto O e vai até outro ponto aqui, digamos C, daqui do círculo, essa é uma corda, mas também é chamada de diâmetro. Perceba que o tamanho da corda AC vai ser, neste caso, 2 vezes R, que é o tamanho, né, de um diâmetro, 2 vezes R, e eventualmente também chamaremos de diâmetro o número 2R. Bom, continuando agora com essa proposição, que diz o seguinte: um raio é perpendicular a uma corda se somente se a divide em dois segmentos congruentes. Então vamos ver aqui, começando pela ida. É um se somente se, precisa fazer ida e volta. Então o contexto que nós temos aqui é: você tem um círculo. Neste círculo você tem uma corda qualquer, ou seja, ligando aqui dois pontos, vamos chamar esses pontos de ponto A e ponto B, e um raio OP. E nesta ida nós estamos supondo que o raio é perpendicular àquela corda. Ou seja, suponha que o OP é perpendicular ao AB, de modo que este ângulo aqui entre eles é 90 graus. Vamos chamar de ponto M o ponto da interseção do OP com o AB. Bom, então a ideia aqui é olharmos para os triângulos formados ali, OAM e OBM, fechando aqui dois triângulos, e simplesmente percebemos que esses dois triângulos são triângulos retângulos, por hipótese aqui um ângulo de 90. O OA mede o mesmo que o OB, porque ambos são raios, tem a mesma medida. E o OM é um lado, né, um cateto em comum. Então esses triângulos retângulos satisfazem o critério de congruência hipotenusa cateto. Logo são triângulos congruentes, o que implica em particular que este lado AM de um vai ser igual a esse outro lado correspondente a ele, MB, no outro, como queríamos provar, ou seja, o raio dividiu a corda em dois segmentos congruentes, AM e MB. Bom, agora a volta da proposição.
A hipótese agora é que a corda MB é dividida em dois segmentos congruentes pelo raio OP. Isso quer dizer então que, por hipótese, nós temos que o AM já é igual ao MB ou BM. Então, esse segmento mede o mesmo que este outro segmento. Temos ainda a mesma condição OA igual OB, que são raios do mesmo círculo. E, novamente, a gente pode analisar os triângulos AMO e BMO. Esses triângulos possuem aqui dois lados congruentes, o lado AM congruente ao MB e o lado AO congruente ao lado OB. E além disso, eles possuem um terceiro lado comum, que é o lado OM, que é comum. Isso implica que AMO é congruente a BMO pelo critério lado. Em particular, os ângulos correspondentes são congruentes. O que nos interessa é o ângulo AMO, que será congruente ao ângulo BMO, mas como estes ângulos somados vai resultar em 180 graus, porque vai formar o ângulo raso dado pela semirreta que passa por A e por B. Então, como eles são iguais à soma da 180, isso implica que o AMO é igual ao BMO igual a 90 graus, ou seja, AB e OP são perpendiculares, como queríamos demonstrar. Bom, continuando, quando uma reta e um círculo possuem um único ponto de interseção, você diz que a reta ela é tangente ao círculo e chama aquele ponto de tangência. A proposição seguinte diz que se uma reta ela é tangente ao círculo, então ela deve ser perpendicular ao raio do círculo, que é o segmento, né, ligando ao círculo ao ponto de tangência. Então, por exemplo, aqui na figura, teríamos esse contexto, um círculo de centro O, raio OA, onde A é o ponto de tangência da reta R em relação ao círculo. O que nós queremos provar é que esse segmento, né, OA, que é o raio, ele é perpendicular a esta reta. Bom, então inicialmente faça a seguinte construção. Vamos tomar a perpendicular a R baixada do ponto O e pegar o ponto de interseção nessa perpendicular, né, chamado pé da perpendicular. Então, a partir do O, vamos descer uma reta que seja perpendicular a R e o ponto aqui vamos chamar de P. Naturalmente, no meu desenho, a reta não está perpendicular, né? Obviamente, porque o que nós esperamos é que essa nossa reta em verde coincida, né, esteja sobreposta ao segmento OA, ou seja, o que nós esperamos é que o ponto P seja igual ao ponto A. Se nós concluirmos que o ponto P é igual ao ponto A, como o P opera perpendicular, nós estaremos provando que o ângulo aqui é 90. Bom, uma vez que estamos supondo que o P seja diferente do A, nós vamos ter então um triângulo sendo formado, o triângulo OAP. E como o P opera perpendicular, esse triângulo seria um triângulo retângulo, onde o ângulo de 90 estaria ali no vértice P. Retângulo. Isso quer dizer então que o OA, que é o segmento oposto, o lado oposto, ele seria a hipotenusa deste triângulo. Como O é retângulo em P, isso implica, em particular, por aquela proposição que diz que os lados opostos a ângulos maiores são sempre maiores do que os demais. Então, em particular, em um triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai ser o lado maior, já que o ângulo de 90 é o maior ângulo no triângulo retângulo. Então, isso implica que o segmento OA
ele é maior do que o segmento OP, visto que o OA é hipotenusa, enquanto o OP seria, nessa suposição, um cateto. Bom, então, sendo OP um segmento menor do que o segmento OA, que é o raio do círculo, isso quer dizer então que o ponto P está a uma distância do centro menor do que o raio. Então ele é um ponto interno ao círculo. P é interno ao círculo. O que faremos aqui então é o seguinte: lá na reta R novamente, considere um outro ponto. Vamos chamá-lo de ponto B, com a seguinte propriedade: AP meça o mesmo que de P até PB, de P a B. Esse B aqui sendo um ponto da reta. E com isso teremos agora dois triângulos com as seguintes propriedades aqui, com as seguintes características. Um lado AP de um é congruente ao lado PB do outro. O lado OP é um lado em comum dos dois. E, além disso, o ângulo OPB é igual ao ângulo OPA, que é igual a 90 graus. Isso quer dizer que eles são triângulos congruentes. Você vai ter, além do AP igual a PB, você vai ter o ângulo OPA igual a OPB, que são ambos 90, e OP em comum. Isso aqui implica que o OPA é congruente ao OPB pelo critério lado, ângulo, lado. Em particular, aqui nessa congruência você tira que o OA, que é um dos lados do primeiro triângulo, é congruente ao OB, que é o lado correspondente a ele no segundo triângulo. Só que OA é o raio. Então, se o OB ele é igual ao OA, isso implica que o B pertence ao círculo. Mas aí você tem, então, um novo ponto, né? B, que está no círculo e também estaria sobre a reta. Isso vai entrar em contradição com o fato da reta ser tangente ao círculo, de modo que não pode haver dois pontos, dois ou mais pontos que estejam simultaneamente na reta e no círculo. Então essa contradição aqui implica que, na verdade, o ponto P não pode ser diferente do ponto A. Eles são iguais, o que diz em particular que as retas R e a reta que passa por OA são perpendiculares. Bom, agora essa proposição ela é uma espécie de recíproca da anterior e ela mostra que a condição de ser perpendicular ao raio na extremidade é uma condição suficiente também para que a reta seja tangente ao círculo. Então, nosso contexto aqui temos um círculo qualquer, vamos chamar o centro de O novamente, e uma reta que seja perpendicular a um raio. Então você tem aqui um raio, novamente vou usar a mesma letra anterior, vou chamar de OA, este raio, e temos uma reta que seja perpendicular a OA. Queremos provar que essa reta ela é tangente ao círculo. Isso quer dizer que nosso objetivo é provar que a reta não intersecta o círculo em nenhum outro ponto que não seja este ponto A. Faremos isso novamente por contradição, supondo que tenhamos outro ponto na interseção. Então, suponha que tenha um certo ponto B, diferente de A, tal que o B pertença ao círculo e o B pertença à reta R. Vou desenhar o ponto B aqui em qualquer posição, embora ele esteja fora do círculo, porque obviamente chegaremos a uma contradição, né? Isso de fato não vai poder acontecer, mas vamos supor aqui que o B é um ponto do círculo. Isso aqui implica, em particular, que a distância do B para o O ela mede o mesmo que do O para o A, que nesse caso
o segmento também seria um outro raio. Bom, então, na verdade, com essa ideia você monta um triângulo OAB, que seria um triângulo isósceles, porque ele teria esses dois lados congruentes, OA e OB. No caso desse triângulo isósceles, a sua base seria justamente o segmento AB. E como já provamos que os ângulos da base em um triângulo isósceles são congruentes, isso quer dizer que o ângulo OBA seria igual ao OAB. Isso aqui implica, por sua vez, que o OBA mede o mesmo que o OAB, só que o OAB ele é 90 graus por hipótese. Isso aqui é uma contradição, porque teríamos então um triângulo com dois ângulos de 90 graus, o que é um absurdo. Então isso implica, nesse absurdo, que este ponto B não pode existir, ou seja, não pode existir um ponto diferente do ponto A que esteja ao mesmo tempo no círculo e na reta, ou seja, a reta tangente. Bom, continuando, vamos falar de arcos e de ângulos inscritos. O que é um arco? Bom, considere um círculo aqui de centro O e um raio arbitrário e tome dois pontos quaisquer sobre este círculo. Vou pegar aqui o ponto A e o ponto B. Estes dois pontos A e B, sabemos que determinam uma corda, que é um segmento ligando esses dois, mas estamos interessados no seguinte contexto. Estes dois pontos determinam uma reta, uma única reta, e esta reta determina dois semiplanos. O semiplano aqui, que está aqui superior, e o semiplano que está aqui inferior. Um arco é justamente a interseção do círculo com um destes semiplanos. Então nós temos aqui este arco, aqui estou destacando agora, que são os pontos do círculo que estão no semiplano superior, e temos também esse outro arco, que são os pontos do círculo que estão no semiplano inferior. São dois arcos. Então, dois pontos do círculo ou uma corda do círculo determinam dois arcos. Percebam que, na maioria dos casos, em quase todos os casos, você vai ter um arco que tem um tamanho visualmente ali menor que o outro. Como é que a gente caracteriza qual dos arcos é menor? O pedaço do círculo que vai ser menor nessa divisão aqui entre dois arcos é simplesmente a parte do círculo que está no semiplano que não contém o centro. Então, o semiplano que determina este arco do círculo que contenha o centro, ele é chamado de arco maior, determinado, e o outro de arco menor. Então a definição formal seria essa, usando os semiplanos que determinam os dois arcos, se eles contêm ou não o centro. No caso da definição de arco maior e arco menor, existe um caso particular que é quando a corda que você está usando para dividir o círculo em arcos, ela seja um diâmetro, ou seja, passe exatamente sobre o centro do círculo. Isso quer dizer então que você não vai ter aqui um arco com a característica de arco maior, nenhum arco com a característica de arco menor, porque os dois semiplanos nesse caso contêm o centro. Então, quando isso acontece, estes dois arcos, eles ambos levam o nome especial de semicírculos. Eles vão ser dois arcos que são basicamente um reflexo do outro aqui no círculo. Então, são semicírculos. Bom, o que seria um ângulo que a gente chama de ângulo inscrito? Então, considere aqui um outro círculo separado.
Vamos chamar o centro aqui novamente de O. E considere 3 pontos sobre este círculo. Um ponto ali A e 2 pontos aqui B e C. Esses 3 pontos nós vamos considerar o arco, o ângulo BAC, este ângulo. Este ângulo ele é chamado de, nessa situação aí, de um ângulo inscrito no círculo. Isso quer dizer então que um ângulo inscrito ele precisa ter seu vértice como um ponto do círculo e as suas laterais, os dois lados aqui do seu ângulo, eles precisam interceptar o círculo em algum ponto, ou seja, não poderia ser uma lateral que venha para fora do círculo, né? Ou seja, que já fosse tangente ali no caso. Então isso aqui é um ângulo inscrito. O ângulo BAC é chamado de um ângulo inscrito no círculo. Temos um ângulo, a definição de ângulo inscrito, e também temos a noção de um ângulo que chamamos de ângulo central. O que seria um ângulo central? Um ângulo central, nesse mesmo contexto, seria um ângulo, usando aqui o B e o C como referência, mas o vértice deles é o centro do círculo. Então o BOC, neste caso aqui, é chamado de ângulo central. A medida do arco menor, que aparece aqui, determinado pelo B e pelo C, por definição, é a medida do ângulo central que é determinado por eles dois. A notação que nós usamos para o arco menor, determinado por B e por C, escrever as duas letras e em cima um desenhozinho de um arco, né? Uma curvinha, assim, um pedaço de um círculo em cima. Essa notação aqui será usada somente para o arco menor. Somente para o arco menor. Ou seja, o arco maior não vai ter nenhum símbolo especial para ele. Nenhum símbolo especial para ele. Bom, chegamos então ao teorema chamado teorema do ângulo inscrito, que relaciona, né, as medidas dos ângulos que estão inscritos em um círculo com os ângulos centrais correspondentes, que é justamente a medida do seu arco. Então esse teorema diz que em todo caso onde você tem aqui um ângulo inscrito, vou fazer aqui o desenho. Este ângulo inscrito, vamos chamar aqui de ABC, ele terá uma medida sempre igual à metade do ângulo BOC, que é justamente a definição, né, do arco, da medida do arco BC. Então, o que nós queremos provar nessa figura aí é que a medida do BAC é a metade do BOC. Este mesmo exercício foi feito anteriormente, na avaliação anterior, mas apenas nesse caso do desenho que está feito aí. Outras possibilidades para esse contexto e que o teorema continua válido são as seguintes. Vou fazer aqui 2 cópias desse desenho e os devidos ajustes. Primeira cópia, segunda cópia e os seguintes ajustes. Vamos apagar aqui essa lateral, esses 2 ângulos, mesma coisa lá também. Uma possibilidade diferente da anterior é que o segmento AC seja de tal forma que o ângulo BAC, essa região angular aqui, não contenha o centro do círculo. Esse é um outro contexto. E um segundo contexto, um terceiro contexto, né, um segundo contexto diferente daquele feito anteriormente, é justamente quando este ângulo ele tem uma lateral desse ângulo ali passando aqui por um diâmetro. Ou seja, o
o AC, né, é um diâmetro, ou seja, o O, que é o centro, pertence a BC. Então, essa demonstração aqui do primeiro caso a gente não vai refazer, porque foi feita já anteriormente. Vamos fazer essas outras duas. Bom, no caso onde o centro O pertence ao lado AC, vamos fechar aqui o triângulo, pega no segmento o que é raio também, que seria o segmento BO. E perceba que o ângulo BOC é justamente o ângulo central correspondente a este arco BC, enquanto o ângulo BAC é o ângulo inscrito. Neste contexto aqui, a gente percebe que, na verdade, o BOC ele é um ângulo externo ao triângulo BAO. Ele é externo. Como já foi provado anteriormente, um ângulo externo ele mede justamente a soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Porém, esses dois ângulos internos aqui, eles nesse contexto devem ter a mesma medida, visto que o triângulo OAB ele será um triângulo isósceles, pois o OA e o AB são raios, logo os dois são congruentes. Então isso quer dizer que este ângulo BOC ele mede esta soma, mas como cada um aqui mede a mesma coisa que o outro, então na verdade a medida do BOC seria o dobro do BAO, como queríamos provar. Bom, então vamos para o terceiro e último caso, que é quando o centro do círculo não está dentro da região angular do ângulo inscrito. Então nós temos aqui o ângulo BAC, que é um ângulo inscrito, e temos aqui o ângulo central BOC, que está aqui em verde. A construção aqui ela usa o caso anterior, que é o caso onde um lado do ângulo passa pelo círculo, é um diâmetro. Então, a partir do vértice do ângulo inscrito, que no caso aqui é o A, você vai considerar o diâmetro que passa pelo A, ou seja, o segmento passando por A e pelo centro O. Marca o ponto do círculo aqui, vamos chamá-lo de A', de modo que você tem aí A', um diâmetro. E agora você vai usar o resultado anterior, quando o ângulo inscrito ele tem um dos seus lados passando pelo centro. O ângulo inscrito que a gente vai usar aqui, na verdade, são os ângulos inscritos, serão dois. Serão os ângulos BA'. Então, BA' é um ângulo inscrito, de tal forma que uma das suas laterais, né, passa pelo centro, ou seja, ele se enquadra no caso anterior. Como já mostramos no caso anterior, o ângulo central correspondente a este ângulo central, que seria o ângulo BOA', ele deve medir o dobro deste ângulo inscrito, como foi provado anteriormente. Então, BA', ele vai medir, né, a metade do ângulo central BOA'. Mesma coisa vai acontecer com o ângulo inscrito CA', e o seu correspondente ângulo central COA'. O ângulo COA' vai medir o dobro do CA', pelo caso provado anteriormente. Então você tem aqui CA' medindo a metade do ângulo COA'. Pronto, a conclusão aqui agora basta a gente perceber que o ângulo central que nós queremos, que é o ângulo BOC, e o ângulo inscrito correspondente, que é o BAC, eles podem ser deduzidos em função desses. Por exemplo, o ângulo BAC, ele é este ângulo aqui, esta região. Esta região aqui angular, ela é dada pela diferença, né, entre a região maior, que é o BA', e essa regiãozinha aqui menor, que é o CA'. Então, o BAC, ele é a diferença entre o BA',
e o CA', substituindo aqui por essas relações aí de cima, você vai ficar então com meio da diferença entre o BOA' com o COA', só que a diferença entre o BOA' e o COA', quando você faz esse maior aqui menos esse menor, vai resultar justamente no BOC, ou seja, você conclui que o BAC ele é a metade do ângulo central, como queríamos provar, né? Bom, esse teorema do ângulo escrito ele tem uma conclusão, uma consequência imediata. Esse corolário diz que todos os ângulos inscritos que subentendem um mesmo arco, eles devem ter a mesma medida. Essa medida justamente vai ser a metade da medida do arco, né? Que é a metade do ângulo central correspondente. Esse corolário é imediato, mas vamos apenas fazer um desenho aqui para interpretá-lo. Então nós temos aqui um círculo, qualquer que seja ele, o círculo. Aí se você marca aqui no círculo uma corda qualquer que seja também, vamos chamar de corda AB, ou seja, esses dois pontos aqui que determinam essa corda, que também por sua vez determina este arco aqui. O que o teorema do ângulo escrito diz é que qualquer que seja o ponto que você escolha no arco maior aqui, qualquer que seja ele, não importa a posição que você tome, o ângulo formado do A até este ponto, deste ponto até o B, qualquer que seja o ponto, este ângulo vai ter sempre a mesma medida. Todos os ângulos aqui são congruentes. Todos esses ângulos que eu estou desenhando aqui, eles vão ter a mesma medida. E a medida desses ângulos aqui, né, todos eles são dadas justamente pela metade, né, da medida do arco AB. Todos daí. Esta aplicação aqui, esse resultado, ele tem uma relação com construções, né, que se usa em anfiteatros, por exemplo, com as fileiras de cadeiras dispostas sempre formando arcos desse tipo. Isso quer dizer então que naquela fileira todo espectador que estiver ali, não importa em que lado ele está, mas se ele estiver naquela fileira, ele vai ter sempre um mesmo ângulo de visão para um palco fixo. Essa é a ideia que é utilizada na construção de alguns anfiteatros. Obviamente que não todos, porque essa ideia aqui ela não otimiza muito bem o espaço em si, né? Mas ela proporciona uma qualidade de visão mais justa para os telespectadores. Próxima proposição, você tem um círculo qualquer aqui de centro O e um ângulo com vértice no ponto P, de tal maneira que os lados desse ângulo são tangentes a esse círculo. Então a proposição diz o seguinte: a medida desse círculo pode ser calculada com a diferença de 180 graus pela medida do arco AB, que é sempre o arco menor aqui no caso. E além disso, o PA mede o mesmo que o PB. Ou seja, se de um ponto qualquer fora do círculo até um ponto de tangência, medindo aqui pela reta, a distância é a mesma, para qualquer um deles, PA igual a PB. Bom, a demonstração aqui é relativamente simples. Você faz simplesmente tomar os raios OA e OB aqui do seu círculo. Pelas proposições anteriores, nós temos que o ângulo PAO ele é igual ao PBO igual a 90 graus, já que as retas são tangentes ao círculo. Então o ângulo ali é 90 em cada um. E ao fecharmos aqui o segmento PO, vamos
transformar esta figura aí em dois triângulos retângulos pelo ângulo de 90, onde um lado aqui, que é um cateto OA de um, coincide com o OB do outro, porque são raios, e esta hipotenusa PO, ela é comum aos dois. Então esses dois triângulos aqui, eles são congruentes pelo critério, né, de congruência para triângulos retângulos, hipotenusa cateto. Em particular, o PA mede o mesmo que o PB. A parte 1 da proposição, simplesmente basta você olhar os ângulos aqui internos ou usar os ângulos internos de cada triângulo aqui separado, ou também a possibilidade de você esquecer essa diagonal cortando aqui e usar o quadrilátero PAOB. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero mede 360 graus, mas aqui nesse caso nós já temos dois internos que somam 180, visto que são congruentes cada um deles a 90 graus. Isso quer dizer então que os outros dois internos, que é justamente o ângulo aqui P e o ângulo central que está aqui AOB, a soma deles deve dar 180. Isso é justamente o que está afirmando aqui a primeira parte, né? Que a medida do ângulo P é 180 menos a medida do arco. Lembrando sempre que a medida do arco, por definição, é a medida do ângulo central correspondente. Bom, vamos falar agora de polígonos inscritos em círculos. Nós diremos que um polígono ele está inscrito em um círculo se os vértices desse polígono são pontos do círculo. No caso de triângulos, a proposição seguinte diz que, independente do triângulo, ou seja, qualquer que seja ele sempre estará inscrito em algum círculo. Ou seja, dado um triângulo, existe um círculo que passa pelos seus três vértices. Como é que a gente prova isso? Bom, a ideia é relativamente simples, se a gente lembrar do conceito de mediatriz visto anteriormente, da seguinte forma: quando você tem um segmento qualquer, dois pontos AB, e considera sua mediatriz, ou seja, a reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular ao segmento, a mediatriz. Perceba que essa mediatriz ela tem uma propriedade importante, interessante aqui, que diz o seguinte: qualquer que seja o ponto que você escolha na mediatriz, a distância deste ponto para o B e para o A deve medir a mesma coisa. O PA vai ser igual ao PB. Por quê? Porque simplesmente nesse contexto os triângulos PAM e PBM serão triângulos congruentes, porque são triângulos retângulos que têm um cateto em comum, já que aqui é ponto médio, então esse médio mesmo que esse, e tem este lado aqui em comum também aos dois, então eles satisfazem o critério lado, ângulo, lado. Em particular, PA igual a PB. Isso quer dizer que a mediatriz ela contém os pontos que são equidistantes aos pontos A e B. Ou seja, se você quer encontrar todos os pontos que são equidistantes a dois pontos dados, basta você traçar a mediatriz do segmento determinado por aqueles pontos. Então essa aqui é a ideia. No caso aqui da gente, temos um triângulo. E esse triângulo, para você encontrar qual é o círculo que passa pelos três pontos, basta você lembrar que tal círculo, um círculo com essa propriedade, ele deve ter um centro, o seu centro deve ser equidistante aos três pontos ao mesmo tempo.
já que os 3 pontos devem pertencer ao círculo. Então a distância para o centro deve ser a mesma. Então, para encontrar qual é o ponto que é equidistante aos 3 ao mesmo tempo, nós usamos a ideia da mediatriz. Então, em cada segmento aqui que forma um lado do triângulo, você traça a respectiva mediatriz. Então, vamos chamar aqui de ponto M, o ponto médio do lado AB. Aí traçamos aqui a perpendicular ao lado AB, ou seja, a mediatriz do segmento AB. Pega o ponto médio do lado BC, vamos chamar de N, e traça a perpendicular ao lado BC, passando por N, aqui é a mediatriz do segmento BC. Este ponto de interseção aqui, vamos chamá-lo de O. Ele tanto faz parte da mediatriz do BC como da mediatriz do AB. Isso quer dizer, então, por essa ideia que foi apresentada antes, que a distância do O para o A mede o mesmo que do O para o B, porque ele faz parte da mediatriz do segmento AB. E também a distância do O para o B mede a mesma que do O para o C, porque o O também faz parte da mediatriz relativa ao segmento BC. Então, juntando tudo, você tem que o OA mede o mesmo que o OB, que mede o mesmo que o OC. Então, este ponto aqui ele é equidistante aos 3. Se ele é equidistante aos 3, você pode construir um círculo que passa pelos 3 pontos com centro em O. Basta você pegar aqui qualquer uma dessas distâncias para ser o seu raio, né? Então, aqui você vai ter um círculo que passa pelos 3 pontos. Meu desenho não está colaborando, mas é assim mesmo. Passa pelos 3. No que diz respeito a quadriláteros, ao contrário dos triângulos, um quadrilátero ele não necessariamente pode ser inscrito em um círculo. Mas nós temos uma proposição aqui que dá uma condição necessária suficiente para isso. Um quadrilátero ele pode ser inscrito se somente se 2 ângulos opostos deles são suplementares, ou seja, a soma das medidas dá 180. Então, vamos fazer essa demonstração, é um se, somente se. Então, vamos fazer a ida, né, desse teorema, a demonstração de que se o quadrilátero ele pode ser inscrito, ou seja, se existe um círculo que passa pelos 4 vértices dele, então existe um par de ângulos opostos que são suplementares. Bom, então a ideia aqui é usar o teorema do ângulo inscrito, visto que nesse contexto nós temos aqui em cada vértice um ângulo inscrito no círculo ali correspondente. Bom, então, por exemplo, se você usar o teorema do ângulo inscrito aqui no vértice B, por exemplo, você tira aqui o ângulo B, que é um ângulo inscrito, que é o ângulo ABC, ele vai medir exatamente a metade do arco AC, sendo AC aqui este arco menor, determinado pelo A e pelo C. Ele é o arco menor porque o semiplano aqui não contém o centro, né? Agora, quando você olha para o vértice D, que é o oposto ao B, você tem outro ângulo inscrito, então ele mede a metade do arco que é determinado pelo A e pelo B também, pela mesma corda, só que perceba que este arco aqui ele é o arco maior relativo ao A e o C. Então, a medida desse arco aqui de A até C, ele vai ser 360 menos a medida do arco AC, visto que os ângulos aqui correspondentes, ângulos centrais, quando você juntar os 2 ângulos, você vai ter 360 graus. Então, usando isso, você tira aqui o D, ele mede a metade, não a metade do AC, né? Lembra que essa notação do AC aqui é apenas para o arco menor, mas o arco maior, ele mede 360 menos AC. Então, quando você fizer essa continha aqui, isso vai dar 180
menos meio de AC, só que meio de AC é justamente o tamanho do ângulo B. Então isso aqui vai dar 180 menos a medida do ângulo B. Isso quer dizer então que D e B são suplementares, assim também como você provaria que o A e o C também são suplementares. Bom, vamos fazer a recíproca. Na recíproca você tem um quadrilátero ABCD e, por hipótese, dois ângulos opostos deles são suplementares. Então vamos supor aqui, por exemplo, que o A e o C sejam suplementares. A medida do A mais a medida do C dá 180. Nossa hipótese é essa. Queremos provar que existe um círculo que passa por esses três pontos. Por esses 4 pontos, quer dizer. Bom, por 3 pontos, na verdade, como foi provado anteriormente no caso de triângulos, por 3 pontos sempre é possível você construir um círculo passando pelos 3. Né? Todos os triângulos, né, podem ser inscritos. Então vamos considerar o círculo que passa tanto pelo A, quanto pelo B, quanto pelo D. Este círculo existe pela proposição anterior para triângulos. Né? Então considere o círculo passando por A, B e D. Vou fazer um rascunho aqui deste círculo no meu desenho, sem muita precisão. Círculo é qualquer. O que nós queremos provar é que este círculo também passa pelo ponto C. Obrigatoriamente passa pelo ponto C. Bom, supondo que esse ponto C não faça parte do círculo, como é o caso do meu desenho ali, trace a partir do ponto A um segmento AC, de modo que ele vai passar por este círculo em algum outro ponto aqui, vamos chamar de ponto C'. C'. Então, isso quer dizer que o ABCD, ele é um quadrilátero que é inscrito, ou seja, que pode ser inscrito. Né? Você tem então um novo quadrilátero artificialmente construído que é inscrito. Como já fizemos a proposição, a primeira parte da proposição, quer dizer então que se ele é inscrito, o ângulo A, que seria no caso o ângulo BAD, ele deve ser o suplementar do ângulo que está aqui no C'. Esses dois ângulos aqui que são opostos devem ser suplementares. Então, este ângulo BAD somado com o BC' deve dar 180. Só que, por hipótese, o A mais o C já dá 180. Então, isso aqui quer dizer que este ângulo que está aqui, BC' D, ele deve medir o mesmo que o ângulo que está aqui em C. Ou seja, este ângulo aqui ele deve medir o mesmo que o ângulo C. Então, escrevendo isso, ficaria BC' D mede o mesmo que o ângulo C. Lembrando que o ângulo C é o ângulo BCD. Bom, agora isso será uma contradição. Por que será uma contradição? Porque nesse contexto aqui, a gente percebe que o AC' e o AC' D são ângulos externos aos triângulos BC' e C' D. Como eles são ângulos externos, eles são maiores do que os ângulos correspondentes aqui. Então, na verdade, esta parte do ângulo que estou desenhando ali, que é o AC', ela é maior do que esta outra parte lá no vértice C, porque é um ângulo interno. E esta parte de baixo, que é o AC' é maior do que esta parte interna aqui, C'D. Então, se cada um aqui é maior que o outro,
somando esses dois, vai dar maior do que a soma desses dois. Então, isso contradiz esta equação aqui, afirmando que eles, na verdade, seriam iguais. Então, não podem ser iguais pelo teorema do ângulo externo. Então, isso aqui é uma contradição pelo teorema do ângulo externo. Vamos ver agora o contexto contrário, o contexto onde o círculo é que está inscrito em um polígono. O círculo está escrito em um polígono quando todos os lados do polígono são tangentes ao círculo. Novamente, para o caso particular de triângulos, a gente consegue provar que todos os triângulos possuem um círculo que é inscrito nele. Ou seja, em todo triângulo você consegue desenhar um círculo que passa tangenciando, né, em cada lado do triângulo. Bom, aqui também temos a mesma ideia intuitiva do caso anterior, mas ao invés de usarmos a mediatriz, vamos usar a bissetriz. Vejamos aqui. Então, se você tiver um ângulo qualquer, na verdade duas retas, né, quaisquer, concorrentes aqui e tal, neste ponto, e você considerar a bissetriz deste ângulo, ou seja, a reta que divide este ângulo em dois ângulos congruentes, perceba que essa reta ela vai ter a seguinte propriedade: qualquer ponto que você pegar aqui dela, aleatoriamente, um ponto P, e olhar as perpendiculares descidas desse ponto para os lados do ângulo, então aqui seria 90 graus, aqui seria 90 graus. Se você fizer isso, você vai perceber que vamos ter dois triângulos que são triângulos retângulos, que têm em comum um ângulo agudo e também este lado que é a hipotenusa, que é comum aos dois. Então esses triângulos aqui eles serão triângulos congruentes pelo critério de congruência de triângulos retângulos, hipotenusa, ângulo agudo. Em particular, esse lado em azul daqui de um mede o mesmo que o lado azul aqui do outro. Esse lado azul, ele nada mais é, como esse aqui é perpendicular, a medida deste lado aqui é a distância do ponto para a reta, que é justamente o tamanho do segmento que vai do ponto até o pé da perpendicular aqui. Isso quer dizer então que os pontos que estão aqui sobre a bissetriz, todos eles são pontos que são equidistantes aos dois lados do ângulo. Isso é a característica principal da bissetriz que a gente vai usar agora para construir um círculo inscrito em um triângulo. Esse círculo deve ser de tal forma que o centro do seu círculo, deste círculo, deve ser equidistante aos três lados do triângulo simultaneamente. Então a ideia da bissetriz vai ser usada desta forma. Então considere aqui um triângulo ABC aleatório, ABC, e faça uso dessa ideia. Tome aqui no vértice A bissetriz do vértice A, lá no ângulo A, né? E tome em outro vértice aqui, por exemplo, no B, a bissetriz do ângulo B. Essas duas bissetrizes vão se cruzar aqui em um ponto. Na verdade, as três se cruzam no mesmo ponto. Esse assunto vai ser dito lá na frente, mas só precisamos de duas. Neste caso aqui, este ponto nós vamos chamar de I, e lá no futuro também vamos saber por que estamos chamando de I. E esse ponto vai ter a característica dada pela propriedade de bissetriz que falamos antes, que é essa. Do ponto, como o ponto I faz parte da bissetriz do ângulo A, quer dizer então que ao tomarmos as perpendiculares aos dois lados aqui, AB e AC, a partir do vértice I, as perpendiculares,
essas distâncias aqui são as mesmas, porque ele faz parte da bissetriz, usando essa mesma ideia. E ao fazermos isso com o ponto I, mas agora olhando para ele sendo um elemento da outra bissetriz, a bissetriz do ângulo B, então tomando a perpendicular aqui para o lado BC e a perpendicular para o lado AB, que vai ser a mesma aqui na verdade, você vai ter a mesma distância. Então, este segmento aqui, do ponto I até o pé da perpendicular ao lado AC, mede o mesmo que o segmento que vai do I até essa outra perpendicular, até esse outro pé da perpendicular relativo ao AB, que mede também a mesma coisa do ponto I até esse outro ponto. Isso quer dizer então que se você, como aqui a distância é a mesma, se você considerar o círculo centrado em I com este raio, este círculo ele vai tocar uma vez só em cada um dos lados. Por que vai tocar uma vez só? Porque os raios em questão aqui são perpendiculares a cada um dos lados, e a proposição vista na aula de hoje anteriormente diz que se por acaso esse raio aqui cruza a reta de forma perpendicular em sua extremidade, é porque a reta é tangente. Então isso quer dizer que cada lado aqui é tangente a este círculo. Então essa aqui é a ideia para fazer essa construção. Bom, então o resultado anterior tem esse corolário que diz que as bissetrizes de um triângulo encontram-se em um único ponto. Na demonstração anterior ali foi feita a construção do círculo inscrito pegando a interseção de duas bissetrizes. Então, o que acontece se pegarmos a terceira bissetriz? Então, vamos provar que, na verdade, ela vai passar pelo mesmo ponto que estava aqui na interseção das duas anteriores. Por que isso é verdade? Simplesmente, se você pega o segmento de C até I, onde I é o mesmo ponto da demonstração anterior, que é o centro daquele círculo, você percebe o seguinte: do ponto I até este ponto que está aqui, vamos chamar de ponto M, e do ponto I até o ponto aqui de tangência, vamos chamar de ponto N, a distância aqui é a mesma. O IN mede o mesmo que do IM, onde M e N são os pés das perpendiculares baixadas de I aos lados, AC e AB. Eles vão ter a mesma distância justamente porque os pontos N e M fazem parte, né, deste círculo que está inscrito, que foi construída na proposição anterior. Isso quer dizer então que o ponto I ele é um ponto equidistante aos lados que formam o ângulo C. Isso garante que o ponto I é um ponto da bissetriz do vértice C. Por quê? Como é que a gente pode ver isso? Simplesmente você vai ter um triângulo retângulo CNI e um triângulo retângulo CMI, que vão possuir em comum esses lados, que são esses catetos, e uma hipotenusa. Então esses triângulos retângulos aqui eles são congruentes. Se eles são congruentes, os ângulos correspondentes aqui, agudos, também serão congruentes, e isso garante que o ponto I pertence à bissetriz de C. Então este ponto I que está na interseção das duas bissetrizes anteriores também faz parte da bissetriz do vértice C, logo as três bissetrizes passam pelo mesmo ponto. Bom, um polígono regular ele é um polígono que possua todos os lados congruentes e todos os ângulos também congruentes. É importante lembrar aqui das duas coisas para não ter confusão, achando, por exemplo, que um polígono regular é um polígono apenas com todos os lados congruentes. Por exemplo, um losango, de maneira geral, um losango que não seja um quadrado, ele é um polígono com todos os lados congruentes, mas ele não é um polígono regular.
porque ele não vai ter os ângulos congruentes. Da mesma forma que um retângulo que não seja um quadrado, ele possui todos os ângulos congruentes, mas por não possuir os lados congruentes, ele também não é um polígono regular. Ou seja, o polígono regular com 4 lados, né, é o quadrado, assim como o polígono regular com 3 lados é o triângulo equilátero. Então, que propriedade de polígono regular estamos interessados? É dada essa proposição aqui. Todo polígono regular ela está inscrito em um círculo. Então, a ideia é a mesma, basicamente, que fizemos para triângulos. Eu vou fazer aqui um desenho de um pedaço apenas do polígono. Tentar aqui fazer segmentos de mesmo tamanho. E vamos supor, né, por nossa hipótese ser regular, que os ângulos aqui são todos congruentes, né? Então nós temos aqui este polígono regular. Bom, como é que a gente acha o centro deste círculo? Simplesmente você pega 3 pontos do polígono, que sejam aqui adjacentes, vizinhos. Como são 3 pontos, eles determinam um triângulo e já provamos que em um triângulo nós temos sempre um círculo que passa pelos 3 vértices. Então, naquele triângulo, você vai pegar o círculo que passa pelos 3 vértices e vai usá-lo de referência. Bom, então, suponha esse círculo, vamos chamar o centro aqui de O, o círculo que passa pelos 3 vértices que estão aqui adjacentes, vamos chamar aqui de vértice A1, A2 e A3. Nosso polígono seria o polígono A1, A2, A3, etc. até AN. Os vértices estão chamando tudo de A com esse índice. No caso aqui, então, nós temos que de O até A1 mede o mesmo que de O até A2, que mede o mesmo que de O até A3. Perceba ainda que nessa construção nós temos aqui triângulos sendo formados e esses triângulos eles serão congruentes. Por que serão congruentes? Nós teremos lados congruentes aqui, os 3 lados, porque são vértices que estão sobre o mesmo círculo de centro em O, então cada segmento aí é o raio. Nós temos ainda de A1 até A2 um segmento que mede o mesmo que de A2 até A3, visto que o polígono é regular, então seus lados são congruentes. Então, com isso, esses 2 triângulos eles possuem lado, 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 são congruentes pelo critério, né? Lado, lado, lado. Além também de percebermos que são triângulos isósceles, né? Já que os lados aqui são congruentes. Então, juntando tudo, você tem estes ângulos aqui da base, os 4 ângulos são iguais, estes 2 aqui dessa base já eram iguais porque o triângulo é isósceles, esses 2 já eram iguais entre si porque o triângulo é isósceles, mas esse par é igual a esse par porque os 2 triângulos são congruentes, então são 4. Isso quer dizer então que na verdade este segmento que vai do O até o A2, ele está dividindo o ângulo original, o ângulo interno, né, do polígono, que está aqui em azul, em 2 ângulos congruentes, ou seja, ele é a bissetriz deste ângulo. Logo, a mesma ideia é aplicada nos demais casos. Então, por exemplo, o que é que vai acontecer aqui com os outros pontos? Então, considere o próximo ponto do polígono, por exemplo, o ponto A4, e o último ponto aqui seria o ponto AN, do lado direito. Quando você fechar o triângulo OA3, A4 e A4, você vai ter os seguintes elementos conhecidos. O lado OA3, que mede o mesmo que os outros, que já estão aqui. A3, A4 mede o mesmo que A2, A3. E além disso, este ângulo que aparece aqui, que é o OA3, A4, o ângulo OA3,
A4, ele mede o mesmo que o ângulo OA3, A2, porque o que a gente provou anteriormente é que estes raios estão dividindo esses ângulos aqui em dois ângulos congruentes, né? Essa parte aqui deste ângulo mede o mesmo que o outro. Então isso quer dizer que quando você compara este triângulo OA2A3 com o triângulo OA3A4, você vai ter triângulos congruentes pelo critério lado, ângulo, lado. Isso quer dizer então que o lado seguinte, que é o OA4, mede o mesmo que o lado correspondente no outro, que é o OA3, pela congruência dos triângulos, o triângulo novo aqui com o anterior. Isso quer dizer então que já que o OA4 mede o mesmo que o de OA3, isso quer dizer que o A4 também faz parte desse círculo, porque a distância é a mesma que o raio. E aí você usa essa ideia para os demais. Quando você for considerar o próximo ponto aqui, A5, você vai perceber que o triângulo OA4A5 vai ser também congruente aos triângulos anteriores. Logo, essa distância aqui, que é do O até o A5, vai medir a mesma coisa que o raio. Logo, o A5 faz parte do círculo e indutivamente você vai fazendo isso para todos os lados do seu polígono até que você complete, né? Bom, então como consequência desse teorema, nós temos um corolário que diz que além de círculos que passam por seus vértices, os polígonos regulares também têm círculos que passam tangenciando os seus lados, ou seja, um círculo inscrito. Qual é a ideia? A ideia é você usar o mesmo centro do círculo que passa pelos vértices do polígono para ser também o centro do círculo que passa tangenciando os lados. Então no meu desenho aqui que eu estou usando o quadrado como sendo o polígono regular, apenas para ilustrar o caso geral, basta a gente ver que, como foi demonstrado na proposição anterior, este centro do círculo, ele divide o polígono em triângulos congruentes, todos eles isósceles, né? Também, cada um dos triângulos aqui são congruentes entre si. E por serem congruentes, eles vão possuir também a mesma altura, vão ter alturas congruentes. Então você vai ter aqui, a partir do O, descendo aqui as perpendiculares aos lados, todas as alturas, todos esses segmentos vermelhos serão congruentes. Isso quer dizer então que se você faz um círculo centrado em O, com o raio dado por qualquer um desses segmentos, porque os quatro são congruentes, este círculo ele vai passar tangenciando os quatro lados. Ele vai tangenciar os quatro lados justamente porque a interseção aqui do círculo com os lados ocorre em um ponto onde o ângulo formado, né, para este raio aqui, a extremidade é perpendicular ao lado. Como vimos, isso garante então que o círculo tem um único ponto de interseção com o lado, ou seja, o lado é tangente. Então os quatro lados são tangentes a esse círculo e é isso que você precisava. Lembrando que para o caso geral, para um polígono regular com N lados, é a mesma coisa, né? A ideia é você usar os triângulos que foram demonstrados anteriormente, congruentes, e o fato básico, que também é fácil de demonstrar, que as alturas de triângulos congruentes também são todas congruentes entre si, já que os triângulos aqui serão todos congruentes, divididos pelas alturas. Bom, então esse é o último resultado dessa parte, né? Então a gente continua na próxima aula, né? Boas festas e bons estudos.